Sejam muito bem-vindos ao canal da STF em Foco. Eu sou Leonardo Steffo e trago para vocês uma indignação com uma matéria que eu li na revista Piauí. Uma matéria que ficou famosa, tá aí nos noticiários dos últimos dias. Teve até jornalista da ESPN com base nessa matéria criticando a CBF e sendo suspensa ali, afastado dos programas. Vamos entender isso, mas antes você precisa lembrar, e eu já expliquei em vídeo aqui no YouTube, essa polêmica envolvendo a CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles estavam em pé de guerra lá em 2017, o Ministério Público ajuizou uma ação para anular as eleições que tinham acabado de acontecer da CBF, alegando ali que os critérios escolhidos pela CBF iam contra a lei e conseguiu, em primeira instância, anular as eleições da CBF. Novas eleições foram feitas e foi eleito Edinaldo para a presidência da STF e ele se mantém até hoje. Acontece que, em segunda instância, foi julgada a apelação da CBF que anulou a sentença dizendo que o Ministério Público sequer poderia estar no processo. Não havia interesse social para o Ministério Público estar discutindo eleições da CBF e foi afastado Edinaldo Rodrigues do poder pelo TJRJ. Contra essa decisão do TJRJ foram ajuizadas duas ações no STF. A primeira delas, a DPF 1110, que caiu com o ministro relator André Mendonça. E ele não analisou muito o caso, mas indeferiu a medida liminar para suspender a decisão do TJRJ. Ou seja, manteve afastado Edinaldo Rodrigues. Ou seja, ainda o ministro André Mendonça somente analisou a respeito da decisão do TJRJ. Essa era a causa de pedir. Aliás, causa de pedir questionável em uma DPF. É difícil uma DPF seguir no STF com essa causa de pedir. E ela ainda não seguiu, porque não foi analisada completamente essa DPF. Mas o ministro André Mendonça simplesmente disse: eu não vou suspender essa decisão, não cabe a suspensão dessa decisão. No mesmo dia 22 de dezembro de 2023, às 8 da noite, foi ajuizada uma outra ação no STF, a ADI 7580, não mais questionando a decisão do TJRJ, mas pedindo para o STF dar uma interpretação conforme a Constituição aos dispositivos de lei analisados pelo TJRJ e qualquer outro tribunal que o analisasse, para assentar o seguinte: o Ministério Público tem interesse para agir nessa espécie de ação, nesses casos. E outra, o Poder Judiciário não pode entrar na esfera da CBF para decidir quais são as eleições, qual a forma de se fazer as eleições. Mas o Ministério Público pode discutir essas eleições, tem essa legitimidade para discutir, mas tem um limite para se entrar aí na autonomia da CBF. É isso que está discutindo na ADI 7580, completamente diferente do caso da ADBF 1110 do ministro André Mendonça. E o que disse a revista Piauí? Ora, a revista Piauí sugeriu que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele teria, quando recebeu a segunda ação, deveria ter enviado para o ministro André Mendonça, mas, em vez de seguir o critério da prevenção, teria escolhido pelo sorteio e, pasmem, nesse sorteio teria sido supostamente sorteado aquele que favoreceria a CBF. Isso é perigosíssimo. Essa forma de matéria não contribui para a nossa democracia. Não contribui para as instituições brasileiras. Ora, não há que ficar sugerindo que o ministro teria escolhido o sorteio para cair nesse sorteio o ministro que favoreceria a CBF. Isso não é possível de se fazer. Não é republicana essa forma de prestar informação à sociedade. Primeiro que a revista menciona que seria um recurso, são duas ações. Em segundo lugar, o sorteio ele é um mito, sempre foi um mito, né? As pessoas não conhecem e aí criam um mito a respeito do sorteio. O sorteio no STF de fato acontece. Os ministros são sorteados. Acontece que são poucos ministros, a chance de cair um é maior do que qualquer outro tribunal. E, nesse caso, não havia prevenção. Ou seja, o ministro Barroso não tinha que mandar direto para o ministro André Mendonça porque ele já tinha indeferido a liminar. Ora, a prevenção é um critério de escolha do relator, mas não porque o ministro quer escolher aquele relator. É um critério objetivo. Ou seja, o ministro já tem que ter analisado a mesma causa de pedido. Como a gente viu, a causa de pedido do ministro André Mendonça era a causa de pedido de anulação, de suspensão da decisão do TJRJ.
A causa de pedir da ADI é uma outra causa de pedir. Ou seja, ali solicitou-se ao STF para que analisasse e desse interpretação conforme a Constituição a dispositivos de lei, para que o Ministério Público tivesse sim a legitimidade de discutir as eleições da CBF, mas que houvesse ali um temperamento, ou seja, uma contenção do Poder Judiciário para que se preservasse a autonomia da CBF. São completamente distintas as ações. E definitivamente não há prevenção aqui. Tanto não há que nenhuma das partes alegar, nenhum interessado alegou e os próprios ministros não suscitaram. O que mais um ministro quer é julgar um caso de grande evidência nacional. Os ministros eles suscitam prevenção a todo momento. Aqueles casos que a gente vê, o julgamento em conjunto, certamente o ministro suscitou prevenção para também julgar, para também ser relator, para também ler seu voto. Então isso não aconteceu aqui, porque não houve prevenção. Não havia que se enviar para o ministro André Mendonça, como sugeriu a revista Piauí. Cuidado com essa forma de informação. Eu acho temerário, eu acho perigoso e nada republicano sugerir que ministros estariam conluiados aí com instituições. Muito cuidado com isso.